foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o Tem pé muitas rádio web, inclusive, pra falar sobre marketing e propaganda. Aqui se faz, aqui se paga. Agora vai vir toda uma... Sim, aqui isso é. Estamos no ar, Pintaúde. Então abre o Com programa. licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tu tá mais sofisticada, porque hoje tu não mandou eu calar a boca, como tu faz É comumente. que eu tô fingindo que eu sou educada contigo ainda. Aproveita. Ela já tapou a minha boca 2 ou 3 vezes aqui no programa. Não tem Está no cabimento. ar mais um marketing e ou propaganda. E hoje nós temos aqui no estúdio conosco a Liana Bazanella, presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda ARP, que é... Antônio Roberto Pintaúde. Antônio Roberto Pintaúde, né? Ele era, na época, o... Como é que é? O presidente mais ARP. Tu sabe, inclusive, por que eu sou Antônio Roberto Na Pintaúde? década de, sei lá, 60? Não. Tu sabe por que eu sou Antônio Roberto Pintaúde? É que eu fiz que nem o Lula, eu era Roberto Pintaúde. Aí eu queria ter uma ligação mais próxima e me justificar como pretendente a dirigir a ARP. E eu incluí no meu nome Antônio, só para ter o A. Ah, perfeito. Sim, inclusive quando ele concorreu com o Quitolina, né? Isso em 2000 e... Eu me lembro do Bender lá, eu dizendo que eles não podiam ser eleitos porque eles Tu era o único ARP. não tinham tempo para ARP, não sei o que e tal, entre outras coisas. Aí um dia eu fui lá e falhei num compromisso. Imagina, bem e feito. Peguei, bem abobado. É que eu não tive tempo. Aí o Arthur só ficou me olhando. Ah, quer dizer, tu não teve tempo para a ARP e o teu mote para ser eleito é que tu tem tempo para a ARP. Não entendi, boa essa. Viu? Só bem feito. Se eu tivesse lá, eu ia levantar e aplaudir o Bender. Agora a gente pode criar uma regra, né? Presidentes da ARP só podem ter... Sim, fala um pouquinho mais perto. Aí. Presidente da ARP só pode se candidatar à função se tiver essa prerrogativa. Vamos achar quem mais aí. Eu posso ficar por 4 gestões consecutivas. Não pode, não. Vamos fazer que nem os Não caras do pode, Grêmio, não. Tu vai vamos morrer ter- presidente da ARP? Eu vou me aposentar agora, o ano que vem, né? em Vai 2020. sim. Função Vai sim. presidente, olha aí. Ó. Inclusive, sabe que o Pintaúde, quando eu comecei no programa em fevereiro, eu acho, janeiro, fevereiro, o Pintaúde se ausentou para fazer uma cirurgia no coração. Ele tinha deixado até testamento. Que ele tinha certeza que ele não ia voltar. Sabe o que me salvou? Jesus. Eu abri meu coração, entreguei meu coração para Jesus. Hoje ele está Olha aqui, eu quero começar esse programa. Eu quero que tu conte para presidente da ARP qual é o teu título. Teu melhor título, entre outras... É o melhor título. Entre outras prerrogativas. Até ele meio se ajustou porque eu fui benevolente com o Paulo Tiaraju em isso respeito mesmo. ao trabalho Tem mais dele. isso, né? Porque além do título, tu é um cara muito modesto Foram e generoso. listados, eu não sei se teu nome já estava lá, foram listados 250 nomes de profissionais envolvidos com a história da propaganda gaúcha e dali foram tirados os 3 melhores, que o primeiro é o seu Mafuz, né, que virou uma agência internacional. O Paulo Tiaraju ficou em 2º lugar, porque eu fui benevolente com ele, como eu falei, e eu fiquei em 3º lugar, modestamente. E ela disse que Então, ele é um dos 3 melhores publicitários da história da propaganda gaúcha. E aí, quando ele me contou isso, eu perguntei para ele, assim, a pergunta que não quero calar é: quem disse? Resposta? Se daqui a alguns meses... Conta eu vou- quem eu vou te deu contar. esse título. Não, eu vou contar. Daqui uns 4, 5 meses eu vou ter me esforçar e lembrar e te falar para ti. Eu quero que tu passe ali no Parque Maurício Sirotsky, ali, no meio das árvores, onde eu vou indicar, vai ter uma placa de metal, tá? Que está escrito assim, homenagem ao publicitário Roberto Pintaúde. Tu não sabe quem é que fez isso. Auto-homenagem. Não, tá. Não? Óbvio, né? Você é Tá aí, ó. evidente! Grande ideia. Eu vou acrescentar. Acho digno. Agora a ideia ficou legal. Porque estava só homenagem ao publicitário. Não, auto-homenagem para o publicitário Roberto Pintaúde. Eu disse que Então, valia a pena insistir para ela vir Quem aqui. te deu o título de estar Agora, entre os 3 ela melhores publicitários da história? A ARP, né? Mentira. O ARP, então. O ARP, O no ARP, caso. é, o ARP. Ele mesmo, O seu né? ARP. O seu ARP. O seu, eu vou te chamar de seu ARP. e vou botar Seu ARP. Agora, Seu ARP. fizemos o Cristiano vai ficar com inveja. Fizemos uma criação aqui em duplo. Tu acrescentou a auto-homenagem, aí eu vou botar embaixo ainda do seu ARP. Do Seu ARP. Ou uma homenagem da entidade ARP. Isso. A entidade. Tu pode chamar de entidade também. Que seria Uma entidade. perfeito para o Pintaúde. Uma entidade. Eu vou te apelidar de entidade agora. Pá, adorei. Entidade. Tu vai ter que Viu como eu sou criativa? Teria criativa segunda-feira, tu vai ter que voltar aqui. Bom,
Bom, então, já que estamos falando de títulos, já que estamos falando de prêmios, já que estamos falando de ARP, eu quero que a Lia comece, então, nos contando. Eu, inclusive, também falei sobre isso, falarei, né, que vai circular segunda-feira sobre isso na coluna, que é o Salão ARP, agora Salão ARP Night, né? Vem com uma série de mudanças, né? O nosso prêmio da... ARP Night? ARP Night é o nome, Salão ARP Night. Eu não posso falar mais nada, porque tudo que ela faz é fantástico. Ela veio na rádio, ela, além de ser mulher, é criativa. Tu viu só? Pô, mais essa prerrogativa. Tu sabe que tu é só um objeto decorativo nesse programa, né? Não, uma entidade. Uma entidade, Uma só uma entidade. entidade. Ele eu digo que ele é a cota das antiguidades, né? Então, a entidade tá legal, né? Tu era a cota das antiguidades, agora eu já te promovi, a Eliana te promoveu. Foi promovido a e eu entidade. aceitei que tu foi promovido a entidade. Certo? Então, Lia começa... Inteligência demais traz como consequência um efeito colateral, a pessoa fica imatura, viu? Isso é uma crítica para mim, nesse momento. Não, eu sei, eu te conheço. É autocrítica de novo. É um autoelogio, uma autocrítica. É a entidade se autoelogiando. Viu só? Então, Lia começa contando para nós dessas mudanças. Tem mudança em nome de categoria, tem mudança no sistema de indicação, tem nova categoria, tem categoria se fundindo. Isso Como é que mesmo. está isso para esse ano? Então, na verdade, ano passado a gente teve um foco bem grande em pensar no evento, que é a nossa festa comemorativa da indústria criativa. E esse ano a gente teve um cuidado de dar uma atenção especial ao prêmio, que é o nosso tradicional prêmio, né? Quando a gente pensa, quando a gente lembra da estrela, já começa a sentir que está chegando o final do ano, todo mundo já tem essa sensação. Mas a gente também entendia, e a gente ouviu muito o mercado, que algumas coisas precisavam ser atualizadas. Então, foi isso que a gente fez. A primeira grande mudança é o sistema de indicação. Então, para quem está mais por dentro, sabe que, tradicionalmente, os sócios indicavam os 3 finalistas. Então, cada sócio tinha direito a um voto. Neste voto, indicava 3 nomes. A gente entendeu que a fonte de indicações era uma única. E a gente precisava ampliar isso. Ampliar esse escopo de quem são as pessoas que as pessoas percebem, né, que o mercado percebe como pessoas que merecem um destaque pelo ano. Então, a gente mudou essa regra. A partir de agora, uma das indicações serão... essa indicação vem pelos sócios, né, pelo mesmo sistema tradicional. Então, os sócios vão votar e essa pessoa, os mais votados, estarão automaticamente na final. Criamos mais 2 formatos de indicação. Um deles, que vai ser feito pelo grupo de premiados do ano passado. Então, as pessoas que foram reconhecidas no ano passado vão formar um grupo e esse grupo vai eleger, em consenso, quem são os premiados em todas as categorias. Isso também é uma forma da gente tentar renovar nomes, né? Porque automaticamente as pessoas que estão nesse grupo foram as pessoas que já ganharam, então não seriam elas os nomes a serem indicados. Então, é uma forma de renovação. E também acho que é legal quem já ganhou o prêmio, entende o que isso significa, né? Já foi reconhecido pelo mercado como uma pessoa referente naquela função que possa colaborar. Então, são os notáveis, né? E os destaques do ano passado. E a terceira fonte, então, que virão os indicados, são os presidentes de grupos e entidades do mercado. Tu pode votar, então. Entidades. Tu é entidade de ti mesmo, tu é presidente da tua Acabou entidade. de ganhar. Já que tu é uma entidade, tu é presidente voto, de ti mesmo. direito ao tu voto. tem direito a voto. Mas ele vai votar só nele, daí não vai Óbvio, né? Em todas as categorias, inclusive. Todas as categorias. Todas vai ser ARP. Antônio Roberto Pintaúdi. Não, o coração agora ficou tripartido. Por quê? Porque eu votaria ou em mim... Óbvio. Ou no Paulo Tiaraju. Ou na nela, entidade. Mas agora tem tu. Eu vou ter que votar em ti. Eu vou abrir meu voto para ti. Entendi. Tá, É entidade 1, 2 e 3 agora. Tem 3 entidades. A Liana tá na tua tríplice lista de mulheres, entre eu, a Natália e a Eliana, é isso, então? Isso. Que a gente tem a tua tríplice lista de homens, né? Tu sabe que essa é... Não, mas E nenhum deles... não, tem só o Douglas. Tá, e tu, propaganda. também tá, né? Não, por incrível que pareça, nesta lista ele não está. Não, ela fez uma coisa super valiosa aqui no programa, além de abrilhantar com o conhecimento de business que ela tem, e o mercado, e jornalismo, então ela é a melhor jornalista da área empresarial do Rio Grande do Sul. Quem me deu esse título?
E aí, olha o que ela me propiciou. Hoje, além de carregar Jesus no coração, eu sou um ser humano pleno em matéria de sexualidade, porque ela me fez despertar de novo o meu lado bissexual, porque todos somos bissexuais, mas por convenções sociais, cultura, não sei o quê, fica-se só com uma ou outra opção, raramente duas, né? E ela me apresentou aqui 3 rapazes, me apaixonei pelos 3. Um, inclusive, eu consegui encostar a perna na perna dele. Ai, Jesus. Foi o máximo que conseguiu, né? Mas foi muito bom. Mas de qualquer Revelações. Quem são? Conta pra ela. De qualquer forma, eu tenho um preferido desses 3 aí. Foi o jovem dirigente da Besouro, Ah, tá, que esse acho que ele não conhece. que é uma empresa fantástica, conhece? Deve ter que conhecer. De fomento social. Muito Acho que legal. não. Acho que não. Conhece, é uma empresa... Eles fomentam Eu acho empreendedorismo nas favelas, para pessoas de que baixa legal. renda, bem interessante. Eu achei até uma época que ele estava mentindo, porque o cara está em Angola, está na Bélgica, está na Alemanha, o cara está sempre com os besouros por aí viajando e tal. Esse foi um. Depois teve o Douglas, lá da Global, Que foi em quem tu encostou a perna, que eu né? encostei a perna. Paixão já. Já rolou uma química, né? Mas eu acho que eu não sei, eu acho que ele estava assim. Ele ficou assustado. Ficou assustado e ficou entre naquelas assim, Aquado. vou dar uma mão aí pro tiozinho, o tiozinho não sabe o que é na vida e tal. Ele está encostando a perna em mim. Eu vou deixar, porque também não vai tirar pedaço, né? E até porque eu já tinha antecipado que o meu preferido é o Orestes. Ah, tá. Tu já tem Tem. Lia, o dia que tu não tiver nada pra fazer e quiser olhar os nossos programas, pode apostar. Esse é o primeiro. O nome do Orestes aparece Em todos. todos os programas. Todos. Isso é paixão. Pintaúde dá algum jeito de falar no Orestes em alguma... Isso que o Orestes nem voltou ainda, entendeu? Porque ele quer muito que o Orestes volte. Não, é que assim, com esse negócio de eu assumir a minha bissexualidade, veio cada pessoa, homem, mulher, sei lá, eu, trans, qualquer coisa, tem seus cacoetes, né? E eu, como fui muito criado, educado pela minha mãe e apanhei muito, porque a minha mãe não gostava de mim. Porque a mãe dele chamava ele de inútil. Essa coisa do lado... Já sabe todas as histórias. Todas, porque ele tem só Fora. 16. Ele tem 16 que ele repete constantemente, sistematicamente. O Orestes, essa paixão pelo Orestes me passou aquela sensação de abrigo, de uma pessoa forte, que a minha mãe era uma pessoa forte, entendeu? Meu Deus, gente, isso foi muito brabo. Nossa Senhora. Meu Deus, Orestes, se tu estiver ouvindo ou ouvir depois, saiba que você é o abrigo de Roberto Pintaúdi. Da entidade. Da entidade Roberto Pintaúdi. Isso. Tá, terminou as histórias, ela pode continuar falando? Tu que me perguntou, estou só Tá. respondendo. Então, ele tem a tríplice lista deles de homens favoritos, que é o Douglas, o Vinícius e o Orestes. E a tríplice Com lista agora um pendor feminina, bem que assim, antes pendor. era só uma dupla, era só eu e a Natália, agora tu incluiu a Eliana. Incluí a Eliana. Tá, Fui perfeito. promovida. Foi promovido, então, para a tríplice lista de mulheres incríveis na vida do Pintaúdi, porque a mãe dele não tá nessa Não tá lista. nessa lista, que ele faz questão de Que ele não que registrar que ela não Mas ela gostava tá dele. voltando na imagem do Orestes. Isso, porque afinal de contas, o Orestes é um abrigo para ele, meu Eu Deus. faço sempre a minha catarse aqui com essa história da minha mãe, entendeu? Tem que tirar algum proveito daquilo que ela me passou, né? Tá bem. E aí, Liana? Então, Essas indicações. sistema de indicação é uma Cada um das... indica um, né? Que é o que vai formar essa Isso. lista. Os dois grupos, desses dois grupos saem 2 indicações, dos sócios sai a terceira indicação. Perfeito. Então, os 3 indicados vêm dessa forma. Além disso, a gente também fez algumas atualizações, né, nas nomenclaturas Achei ótimo. dos prêmios, né? Mas só antes de tu entrar na parte das nomenclaturas, o que eu achei interessante também dessa mudança no sistema de indicação, eu acompanho o prêmio há 10 anos, é que tu também divide a responsabilidade com o mercado, né, dessas certeza. indicações, ainda que ela venha um pouco setorizada, né? Porque, por exemplo, o grupo dos premiados, as pessoas, especialmente as que atuam são premiadas nas suas categorias, evidentemente, tem muito mais Propriedade. nomes, muito mais propriedade para falar sobre os indicados do que o cara... Eu, por exemplo, que também sempre participei das indicações, nem sempre conheço muitos nomes, por exemplo, em Categorias específicas. sei lá... Produção. A produção até um pouco mais, porque trabalhei com isso, mas não por causa do mercado, né? Porque acho que a produção gráfica realmente é com menos visibilidade no mercado como um todo. Então, ou, sei lá, de repente o Young do ano. Eu não tenho mais esse contato com a academia, né?
Mas provavelmente o Yang do ano passado, o Guilherme certamente terá mais propriedade para falar dos seus colegas. Não vai ter o contraponto ao Yang do ano, o sênior do ano? Todos eles são sêniores. Tu já ganhou alguma Estrela Arp? Estrela Arp, ganhei várias. Ah, então tá. Ai, droga. Putz. A dona Ieda era minha secretária, como é que eu não ia ganhar? Ele mandava fazer umas Pra ti mesmo. Fazia as 17 categorias e uma branca. Só pra ele. Não tem. Uma vermelha, né? Estrelas vermelhas sempre são bem-vindas. Cintilam mais. Não, uma coisa importante dessa... Não, mas não respondeu. Tem sênior ou não tem sênior? Não tem. Todos são sêniores. Para. Como assim? A gente está destacando os jovens, todos os outros são sêniores. Não, mas ela tinha que ter o prêmio específico, o Yang do ano, tinha que ter o sênior. Até vou Ainda falar tem o prêmio sobre... Origens, né? Também tem bastante espaço para sênior. Na verdade, até uma coisa importante, depois a gente vai falar um parêntese sobre o Yang, tá? Que também foi uma coisa que a gente lançou no passado, mas acho que é legal a gente falar sobre esse prêmio. Mas sobre ainda a fonte de onde vêm os indicados. Isso é uma coisa importante. Tu comentou que os indicados, os premiados do ano passado, de alguma forma, têm essa propriedade para falar sobre as suas categorias. E, além disso, né, a gente acaba colocando pessoas que já foram reconhecidas pelo mercado para representar o mercado. E eu acho que interessante, não vai ser sempre o mesmo, né? E outra coisa também que é bacana, assim, dentro das nossas premissas, dentro dos nossos pilares dessa gestão, uma das coisas que a gente sempre falou foi a questão de reconhecer, admirar o mercado, provocar as pessoas admiração. Eu me lembro que tu falasse lá quando a gente entrevistou e eu fiquei pensando, admirar o mercado? Como assim? Será que eu vou ganhar beijos? Admirar o mercado? Eu achei reconhecer, né? Um jeito legal. Não, mas esse verbo específico, eu me lembro que tu usaste, eu achei curioso, assim. Porque, assim, por exemplo, normalmente a gente tem pessoas no mercado que a gente admira e não tem oportunidade de reconhecer isso, valorizar isso, né? E aqui no Sul, particularmente, a gente tem uma coisa muito dessa disputa, né? Então, assim, nós somos do mercado, somos até concorrentes, isso não significa que a gente não se gosta, né? Não se admira. E acho que tem uma coisa também de promoção do mercado em si. Quanto mais profissionais qualificados, reconhecidos nós tivermos, melhor para o mercado, melhor para todos nós. Né? Então, não sou eu que tenho que ser reconhecida. A gente precisa reconhecer pessoas que tenham a capacidade para aquela função. Foi no Dia das Mulheres, no Dia da Mulher, eu acho, teve uma ação. Isso, né, a gente também fez. Coisa boa quando tu consegue assim, perceber, nossa, Márcia, como eu te admiro. Né? Porque a autopromoção é uma coisa natural. As pessoas sempre acham que tem, de alguma forma... Eu não te entendi agora, dizer autopromoção é uma coisa natural e olha para mim... Por que será? Eu só falei isso porque eu estou olhando. Na verdade, foi olhar para ti como que me veio essa... Lembrei, assim. Como se eu fosse um praticante desse Não, tipo. jamais pensei isso. Isso é admirar o mercado, viu? Ela está falando sempre mal de mim, mas eu te disse, eu fui benevolente, botei o Pau de Araju na minha frente. E o Pau de Araju é mais antigo e tem muita gente que não conhece parte do trabalho. Mas te conhecem. Todos te conhecem. Porque eu faço mídia, né? O Paulo não faz, ele é mais low profile. Entendi. Low profile. O Paulo tem uns trabalhos que realmente se pegasse só coisa de criativo, e o Paulo tem uma outra coisa, ele foi o primeiro cara de criação que virou empresário, que é um pouco, às vezes, no início mais complicado, porque é o primeiro, porque não sei o quê, tem os estigmas, ele fez um trabalho de propaganda muito bom. Tá. Ele podia ganhar o quê? É para calar a boca? Por favor. Eu falar no Paulo de Araju para ver como eu sou benevolente. Tu sempre fala no Paulo de Araju quando a gente fala que tu te autopromove. Aí tu fica querendo passar a bola para ele. A bola do... Não está mais funcionando. Vamos mudar a história. Tem que tirar o pau da relação, só fica eu e seu Mafuz. Não, tem que mudar a história para tentar Vamos botar passar. o Cristiano entre os três. O Cristiano. Eu não estou dizendo para tu trocar a lista, meu querido. Eu estou dizendo só a história que envolve a lista. A gente tem que pensar numa outra. Eu tenho que mudar o texto, é isso? Porque 16 histórias está ficando... Não, 17. Não, a gente falou que não era mais para falar em 17, era para falar 16 ou 18. 18, então. Tá. Tu quer diminuir 18? Tá. O número 17 não é bem quisto nessa empresa. Termina ali. Então... já me perdi aqui de tanta coisa. Estava falando sobre reconhecer o mercado. Né? Então, acho que essa forma de ter frentes diferentes de indicação vem também uma participação do mercado, uma intenção de renovação de nomes, né, de sugestões. Acho que cada categoria também consegue trazer os seus pares para a votação e o sócio continua tendo, né, o seu direito de indicar
E só ele vota, né? A votação, a escolha continua com o sócio. O mercado indica os 3 e só o sócio vota para eleger o profissional do ano. Que hoje está em torno de 400, né? Isso já é um número mais que o dobro de quando assumiram. A gente passou o dobro, já, né? De número de sócios. Legal. E vem um crescente. Todos os dias, sim, regularmente. Sim, regularmente. Tem, acho que um índice de inadimplência muito, muito baixo. Muito legal. Que bom. Ver a capacitação da Liana, ela conseguiu reunir na ARP, tá? O segundo número maior de associados de uma entidade depois do Inter é a ARP. Isso eu tenho que concordar. Eu acho que tem um clube antes disso, no meio. Quando ele falou em título, eu achei que ele ia falar que ele tinha o título do Inter, eu ia ter que concordar com ele. O título número 14 do lançamento que foi feito Sabia para a construção, Sabia que do viria Beira-Rio. esse assunto. Sim, óbvio. Eu tenho ainda o título. Viu? Mas, Questão gente, de você a cota de antiguidade. acho que isso é uma coisa legal, mexer um pouco, né, nessa questão de trazer pessoas para a mesa, para mostrar que também tem pessoas novas, pessoas com bastante experiência que também merecem, obviamente, o reconhecimento, mas a gente tem frentes diferentes. Então, o sócio continua tendo seu peso e importância, porém, a gente tem outras 2 frentes. O grupo de presidentes e entidades do mercado também é uma outra forma de fazer com que o mercado se represente, né? Então, essa é a mudança de indicação. Nas nomenclaturas das categorias, uma coisa que a gente tentou também é deixar o escopo um pouco mais aberto, não deixar tão restrito, específico a um nome, porque os nomes vão mudando, né? E a gente precisa evoluir com isso. Por exemplo, atendimento do ano, né? Tem uma série de empresas que trabalham com gestores de projeto. Então, o gestor de projeto ele também cumpre essa função de gestor, outras nomenclaturas também que a gente ouve bastante, né? Gestor de negócios, gestor. O atendimento é um gestor da operação. Então, a gente ampliou para também as pessoas se sentirem mais representadas. Mas eu quero falar de uma nomenclatura, não uma nomenclatura. Acho que, para mim, uma das grandes sacadas desse ano, e aí estou falando bem como opinião e não como empresa, né? Por favor, de quem acompanha o salão há muitos anos. Para mim, a melhor sacada de todas foi a união de 2 categorias em uma só. Eu sou uma crítica bem ferrenha, o Pinta já ouviu eu falar disso muitas vezes, que é a questão dos criativos, né? Que assim, por que só no setor da criação tínhamos um prêmio para o diretor de criação e um prêmio para o profissional de criação, sendo que em todas as outras áreas, assim, em muitas das outras áreas tem o diretor de mídia e o profissional de mídia, né? Por que o diretor de criação tinha toda esta importância e assim a base da pirâmide, que é o profissional de criação, tinha um prêmio específico, se hoje em dia quase uma boa parte das agências trabalha com esse conceito mais globalizado, mais aberto, mais com todo mundo junto? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Na verdade, todas as áreas, de alguma forma, têm. Não interessa se eu sou diretor de criação ou se eu sou o criativo, da mesma forma como eu tenho diretor de atendimento ou diretor de mídia, diretor de planejamento e tenho profissional também. Perfeito. Inclusive, para mostrar isso, né? O ano passado, a gente teve, na categoria diretor de criação, a gente teve indicações de diretores, e na categoria criativo, também tivemos diretor. Quem ganhou, inclusive, foi a Cláudia, que é diretora de criação da Paim, né? Então, assim, as pessoas confundiam isso. E a gente não vê sentido de ter essa classificação, divisão, né? Porque o mesmo argumento que eu tenho para se essa pessoa é diretor de criação ou não, ela é um criativo. Ele é um criativo, né? Tanto quanto os seus liderados, né? Exatamente. Márcia, Então, a gente inclui... Vamos complicar um pouco. Vamos. Estado criativo tem em qualquer profissão. O médico, tu quer que o médico tenha o mesmo destaque que o assistente dele ou que a enfermeira-chefe, que é poderosa, que fez curso na Suécia, na Dinamarca. Não, mas não é isso que a gente está falando. É a nesse mesma coisa. Não. Alguém no processo... Não, deixa eu concluir. Alguém na indústria da propaganda, não na indústria criativa, na indústria da propaganda, tem alguns privilégios, porque se pressupõe que o requisito para um trabalho ser legal é que tenha que ter uma ideia boa. Quem é que tem ideia boa? Teoricamente, é quem está escalado para fazer isso. É que isso é um A mídia pode equívoco. ter ideia. Não. É isso, mas então...
Não, peraí, deixa eu Quem concluir o que eu quero dizer. criativa pode ser qualquer uma dessas pessoas. Pode, mas isso é uma coisa meio... É um diletantismo. Quem está ali para ter ideias não é o porteiro. O porteiro pode ter uma ideia maravilhosa, melhor que a do Mas não, diretor a de gente criação. não tá. Essa é mudança, ela não implica nisso. Essa A gente só mudança- está tirando a nomenclatura de hierarquia, diretor de criação e criativo. Eu não estou falando especificamente disso, eu estou aproveitando esse gancho para te dizer. Uma das razões que eu acho que hoje a propaganda, através de agência, através do que tu quiser, de qualquer entidade, não tem, ela continua com a imagem pior, estava te dizendo ali antes da gente começar o programa. O anunciante não acredita nessas conversas, porque o anunciante quer uma ideia. Ele diz que é uma ideia. Qual é a ideia que ele quer? Não sei. Aí é outra discussão que o anunciante diz que é a ideia criativa e não sabe o que é criativo, que ele está falando. Não necessariamente ele quer uma ideia, né? Ele quer resultado. E resultado vem a partir de uma estratégia. Então, começou assim, ó, as agências de propaganda foram fundadas por homens de negócios. Depois, não sei o quê, da DPZ para cá, apareceram os criativos na direção dos negócios e os negócios ficaram melhores. Eu acho que isso aí tem uma coisa muito subliminar, que é assim, uma disputa de espaço que eu não sei porquê. Não adianta, se tu der o mesmo peso para qualquer profissional dentro de um setor que é criação, tu não pode dar o mesmo peso para as outras pessoas, porque elas não estão, primeiro, não estão nem responsabilizadas por aquilo, não são categorizadas por aquilo. Ah, que a mídia tem que ser criativa? Tem, todo mundo. Mas eu então, não entendi. quando tu diz Apple, tu lembra de quê? Tu lembra do Steve Jobs. Tu lembra do quê? Que ele era criativo. E eu já vi várias e várias matérias. Ele era o gestor. A última super interessante, está sentando o pau nele, dizendo que ele não era aquilo. No filme dele já disse isso, que não sei o quê. Mas ficou a imagem que quem criou, quem teve a loucura, foi ele. A história do logotipo e tal. Calma. Vocês duas não. Essa conceituação prejudica a imagem da propaganda, seja em que lugar ela estiver. Mas que conceituação? Essa de dizer que o criativo tem que ter 5 títulos. Mas, calma, tu Ele é entendeu muito a mais- mudança? Deixa eu te fazer uma Entendi, pergunta. tudo Eu vou tá fazer uma ótimo a pergunta. mudança, só que Qual é a mudança? Que ela está falando que ela está elogiando que unificou, porque nas outras categorias não Mas é unificou assim. o quê? Unificou o profissional de criação com o diretor de criação. A gente só está unificando da mesma forma como em outras categorias. Não tem duas vagas para Sabe isso. por que ele está assim? Porque ele foi diretor de criação. Então, é por isso... porque tu também teve o ego nos teus áureos tempos, como todo criativo tem. Não, como teve? Não, eu continuo tendo. não, tu só um pouquinho mais... eu acho que criação é a coisa mais importante que tem dentro de uma agência de propaganda. Não, tudo bem. Não, É bem assim, bem simples. o que adianta... Não, só um pouquinho, então. De o que adianta uma super ideia não aplicada na mídia, com um cliente extremamente mal atendido, com materiais muito mal produzidos? Mas ninguém Eu pressupõe posso isso. te dar todo o ciclo da cadeia criativa. Não me Amada, diz uma coisa dessas. Não me fala uma Amada, bobagem dessas no ar, Pindaúde. Amada, o Washington Oliveto, consagradíssimo no planeta, ele nunca assumiu isso. Ele dizia sempre, se não fosse a equipe, o Nizam fez um texto maravilhoso sobre isso, dizendo que eu vou bater em quem falar que eu sou o responsável pelas belas ideias. Aqui eu tenho um porteiro criativo, uma senhora do cafezinho criativa, a minha mídia mais E aí criativa tu do mundo. acha que... Mas não é isso na prática. Mas Não Pintaúde, é eu isso tô na prática. cagando pro que o Washington Oliveto e o Anísio Aguanais Como dizem. assim, como assim? Tu tem que respeitar os caras. Ok, beleza, eu posso respeitar a opinião deles, posso não concordar? Não, tu pode. Assim como eu não concordo contigo, mas beleza? Não, Só no um pouquinho. espírito criativo, tu não pode. Tu pode porque tu tem Por que livre-arbítrio. tá, mas agora me explica uma coisa. o Por Washington que Oliveto, vamos tá, respeitar a só que ideia nós dele. estamos falando Sei. dos criativos. Por que o diretor de criação merece um prêmio só pra ele? Por tudo se que eu a acabei equi- de dizer, eu tentei dizer. Ah, porque a equipe dele não é criativa. Não, mas a as equipe pessoas dele vai que são ser- pagas, vai- inclusive, pra criar vai ser ideias vai tanto ser quanto premiada ele. de outro jeito. O arquiteto é muito mais importante que o mestre de Eu obra. vou Tenha santa tentar, paciência. não, eu vou tentar resumir uma coisa que é importante. A questão é, vai ser reconhecido quem se destacou, seja sendo diretor importa de o cargo criação que ele ou tenha, exato. não. Então vai ser reconhecido como das demais categorias. Tem gente que se destaca sendo o atendimento do ano, sendo um diretor de atendimento do ano Ou um executivo. ou um executivo. Pronto. Isso é uma coisa, mas eu vou trocar a bola porque eu acho uma coisa importante também que a gente tem que falar aqui. Agora tu vai entrar numa outra polêmica que eu sei, que a gente também atualizou a questão de anunciante do ano, né? Que é uma grande mudança também. A gente está num momento onde cada vez mais a gente precisa entender as marcas como marcas e não necessariamente como anunciantes, né? Claro. Ser ou não um anunciante é uma parte do trabalho, não é só isso. Então, a partir de agora, nós não vamos mais chamar anunciante do ano, e sim marca do ano. Perfeito. Né? Independente do seu budget. A gente quer saber quem foi a marca que se destacou.
E mais Talvez do que... ela não tenha o potencial de investir em mídia, de anunciar, mas tem uma campanha, uma ideia criativa muito incrível. Eu acho que talvez o contrário é mais importante do que isso. Não é só o fato dela ter colocado XYZ de verba que ela merece ser a marca do ano. A gente está tirando o peso só da verba, né? A gente precisa ter, verba ou não, uma marca que fez um trabalho bacana. Perfeito. E eu acho que tem um raciocínio também que a gente precisa falar sobre isso, que é assim, a gente tinha anunciantes. E para isso a gente estava comentando sobre isso antes aqui. A gente tinha anunciantes, para isso a gente tinha agências. A gente evoluiu, a comunicação evoluiu, ficou muito mais complexa, porque agora a gente precisa, a gente tem marcas, e para trabalhar com marcas a gente precisa de um sistema produto-comunicação. Caiu meu brinco aqui. Então não é mais só o trabalho, né, criativo em si. A gente precisa da comunicação também, mas trabalhar produto, serviço. E reconhecer uma marca que tenha esse ciclo bem resolvido, que gere experiência para os clientes, é importante. Então, a gente vai ter agora marca do ano. Agora eu vou ficar que nem aqui tua. Vou falar, assumir aqui o microfone, gente. Além de falar demais, falar bobagem. Vamos falar sobre tu, Márcia. Vamos falar rápido, que ele não dá tempo. Não dá tempo. Eu vou fazer a mesma analogia na tua área. Por que determinado jornal, em determinada época, foi brilhante? Aí as pessoas, depois, quando vão analisar, vão dizer assim, já ouvi isso várias vezes, em vários setores, te cito vários nomes. Ah, tá, mas é que saiu o diretor de redação de lá e o que entrou agora é um bunda mole. Está errado igual. Espera, deixa eu concluir. Toda a equipe que trabalhava quando aquele diretor de redação era brilhante tinha seus méritos, mas o mérito era do cara que era mais cabeção. Vocês estão querendo... Tá, agora então vamos puxar para o meu... Então vamos puxar para o Sempre meu em alguma setor. Coisa na vida tem alguém que é melhor que alguém. Mas ninguém está dizendo que é melhor ou não. Eu estou dizendo que um cargo não determina se ele é melhor do que o profissional. Isso se transfere Tu nunca teve chefes que eram boçais e tu era muito melhor do que eles? Eu sempre fui melhor que qualquer um. Ah, legal. E tu não podia ser premiado porque o teu diretor era que importava ganhar. Não, o Marino Boeira então, foi fazer uma palestra comigo. Nada do que tu me disser vai me convencer palestra comigo e ele pegou e disse coisas parecidas com o que vocês disseram e socializando a criação e tal. Aí, lá pelas tantas, eu estava junto, ia falar depois dele, ele pegou e me disse, esse aqui que está aqui, ó, este é o melhor cara de criação que eu conheci em toda a minha vida profissional. Aí eu tinha que ficar do lado dele, porque ele tinha me elogiado, eu estava fazendo uma palestra, eu não podia quebrar tanto aquele raciocínio, mas eu só disse para ele o seguinte, meu querido mestre, como é que tu chegou a essa conclusão que eu sou o melhor de todas as pessoas de criação que tu viu até hoje? Tu fez uma comparação, tu pegou o João, a Maria, o Pedro, a Luísa e o Pintaúde, e tu olhou os trabalhos e tu disse, quem faz melhor é esse, então eu sou melhor, isso tem que ser exaltado. É que ele seja... Mas vocês estão diminuindo com essa isso sabe onde é que começou, Márcia? Começou quando as pessoas de planejamento, eu te faço um livro sobre isso, quando as pessoas de planejamento, motivadas por coisas de ordem pessoal, da importância de cada um dentro de uma agência, começou uma coisa de achar, o planejamento há 30 anos, começou a dizer que eles eram mais importantes que a criação. Isso começou lá atrás, essa parte da história tu tem que conhecer. Ninguém está dizendo quem é mais importante, eu estou dizendo que um cargo não pode determinar quem é melhor, Pintaúde. Não é melhor, eu estou dizendo mais importante. Não, mas está errado igual. Então, eu vou puxar para a minha área. Quer dizer, então, que o repórter que foi lá, se fudeu na rua, gastou sola de sapato, fez as entrevistas, fez uma matéria incrível, o prêmio não é dele, o prêmio é do editor dele, porque o editor dele é um cargo mais importante. Tenha santa paciência, Pintaúde. Querida, tanto é o que tu está dizendo que tem repórteres, o prêmio preza isso, é quem foi buscar a matéria. Mas tem que ter um prêmio para o editor e um prêmio para o repórter. É uma coisa importante. É a mesma coisa. Não, eu estou dizendo uma coisa bem elementar. Criação é a coisa mais importante dentro do processo de comunicação. Dizendo que não, a gente está dizendo que essa divisão de direção para profissional é ridícula. Não é ridículo, eu estou dizendo que ao invés de ter duas, tinha que ter 10. Tinha que ter 10 cargos para a criação, que é mais importante. Gente, uma coisa importante. Profissional de criação, que é egocêntrico. A gente continua... Eu fui continua... empresário 25 anos, trabalhando com mídia criativa, dando... Um dia Deixa eu te contar mais entrevista novidades. aqui a Maria Augusta, que ela vai te contar se eu tenho essa posição porque eu sou de criação. Não é. Deixa eu te contar mais novidades. O médico que é melhor, que é o assistente, é o assistente, por isso tem o nome de assistente. A enfermeira é importante. Mas isso se ela não traz o troço ali na hora, o médico não vai operar. Não vai operar, a pessoa morre, mas o importante é o médico. Tá bom. Nada que tu me disser vai me convencer, não todas existe. as categorias. Deixa eu contar mais novidades. Eu tô louca pra contar as novidades. Isso é meritocracia. Não existe isso. Eu sou mais inteligente que alguém, eu sou melhor. Eu quero falar, eu vou ficar falando mais alto que tu.
Não. Aqui é só mulher que manda. Ah, tá bom. E ela é o quê? Tu acha que ela fala desse jeito comigo por quê? Porque ela é mulher. Porque se fosse o Orestes aqui, eu não deixava ele falar desse jeito. Deixava sim, tô apaixonado por ele. Ah, não, o Orestes tá. O Orestes não, poderia fazer o que ele outro quisesse, ele homem. podia dançar O pelado Arthur aqui. Bender. O primeiro nome que vem, Orestes. O Orestes, viu? Eu disse. Deixa eu contar novidades. E Olha aí, só. vai. Tem duas coisas também que eu acho que é legal da gente destacar. Primeiro, uma categoria nova. Então, a gente está agrupando a categoria de criação, mas continuaremos com 17 categorias. Estamos criando... 17 não pode. Olha o que tá ali. Bem feito. Não, perfeito, não. Reclama. Fala. Fica brava agora. Eu não tenho nada a ver com a ARP, meu amor. Meu negócio com a ARP é só reportar as suas... Mas ela tá na rádio Vamos falando 17. continuamos com o mesmo número de categorias. Tá. Ponto. O mesmo número de categorias. Isso é uma coisa legal. A gente está trazendo um outro. Acho que a gente tem algumas mudanças e dentre elas também tem a ver com criatividade, né? A gente está trazendo um outro profissional importante para a indústria da comunicação hoje, que são os influenciadores, que agora passaram a se chamar creators, porque também isso é uma coisa importante, né? A gente quer destacar pessoas que criam. Tá, eu vou falar bem rápido para ele não ficar falando sobre isso. Não dá espaço para ele falar, Lia. Vai. E outra coisa também legal de destacar é que a gente criou uma categoria. Acho que eu falei do parênteses que a gente tinha que fazer nos Yangs, né? Eu até fiz uma pergunta quando eu soube dessa diferença que eu acho que é o que tu vai falar. Quando a gente destacou a categoria Yang, qual era o objetivo? Qual é o objetivo ainda dessa categoria? Reconhecer profissionais que com menos de 30 anos já tenham um impacto, um diferencial. O profissional revelação, assim, ele tem futuro, aquele menino tem futuro. Mais do que isso, Márcia, mais do que isso. A gente queria... Da mesma forma que a gente destaca os profissionais com menos de 30 que têm posições e situações. Hoje a gente tem diretor de criação, vamos dar aqui exemplo, com 25 anos. Claro. Então a gente queria destacar pessoas que têm uma boa... Os prodígios. Né, uma boa percussão antes dos 30. Para destacar, porque 30 anos hoje em dia já, olha, tem chão já. E as pessoas não entenderam dessa forma. Por isso que é bom, né? A gente aprende fazendo as coisas, claro. Né? A gente, o ano passado, percebeu a categoria que teve mais pulverização de votos, assim, foi a categoria Yang. Teve muitas citações. E a gente percebeu que as pessoas queriam destacar os novos. E não era esse o objetivo. Não era destacar quem está começando. Essa pessoa tem potencial. É quem tem menos de 30 anos e já chegou lá. Perfeito. Então, esse é o foco do Yang. Para destacar os jovens... Nós criamos a categoria agora estudante do ano. Porque a gente percebeu que muita gente das pessoas votadas foram estudantes. E a premiação é para profissionais. Perfeito. Então, assim, agora sim teremos uma categoria estudantes. E para os estudantes, vocês podem até chamar aqui para conversar o Alessandro Souza, da SPM, que é a pessoa que está idealizando esse prêmio. Nós vamos fazer um concurso entre a academia, que também é um outro diferencial da ARP. Nós temos agora a academia, né? Temos... todos os coordenadores de curso do Estado associados à ARP. Isso é uma coisa legal para a gente também trazer, né? E essa premiação ela tá vinculada à execução de um job real. Então, um cliente real, que vai começar agora, a gente vai lançar, e a gente vai... Os 3 finalistas vão ser... O vencedor vai ser revelado durante o salão, mas o estudante do ano não vai ser votado. Justamente por isso que tu comentou. Eu não conheço os estudantes, claro, né? sim. Então, não necessariamente eles estão trabalhando, mas são pessoas da academia, né, que se destacam nesse prêmio. E tem também a inclusão fala um pouquinho das empresas de pesquisa, né? Que são um suporte tão importante para o mercado publicitário e não eram contempladas. Não, vai. Fala, Liana, fala, senão ele não vai... Não, querida, tu vai nos ajudar agora a citar os nossos apoiadores. Vou te fazer uma pergunta. Qual o Zafari da tua preferência? O meu Zafari, né? Não, mas que região da cidade? Inclusive, quando a gente fala o meu Zafari. O meu Zafari. É isso? Eu moro na tristeza. E tu vai daquela região? Só moro na tristeza, mas sou bem alegre. Tô vendo. Aliás, aqui também, além de ser uma rádio e a gente tentar, na medida do possível, valorizar a música popular brasileira, tá? Aqui a gente não gosta de gente mal-humorada. Não. Não, mas nós queremos que tu nos ajude a exaltar as qualidades do nosso patrocinador número 1. Anunciante. Não é apoiador a palavra. Tá, o que eu preciso responder? Zafari, quantas vezes por semana tu vai no Zafari? Eu moro na Tristeza, eu vou no Zafari da Otto.
Quantas vezes tu vai por semana e é um delírio, tu tem que falar bem os produtos falar bem. maravilhosos, as laranjas, os Eu vou ser creator agora. Gente, vai. naturalmente. Tu põe roupa especial para ir no Zafra ou tu vai sempre com a mesma Não, roupa? quem mora na Sul vai assim, do jeito que tá. Do jeito que Vai tá. de tênis. De tênis. Adoro um tênisinho, o pessoal da Zona Resolve tudo no Zafari. Sul. Exatamente. E tu já ouviu falar, por acaso, quem é o nosso... Vai outro? aumentar o meu cachê, hein? Só para avisar. Eu vou liberar, inclusive, vou falar com a diretoria para liberar Que no caso é tu. o teu cachê até o final do ano, por antecipação. Ah, tá. Já paga antecipado? Ai, coisa boa. Já vou gastar no Zafari. Ah! Isso, grande. Combinamos. Tu te lembra? Tu vai Pode ser em gastar- cartão Zafari. Tu vai gastar no Zafra, inclusive, tu vai ter disponibilidade com esses cachês de usufruir de muito mais do que tu tem necessidade no Zafra, porque o conceito do Zafra é muito bom. Economizar é comprar bem, entendeu? Isso, a relação custo-benefício, aquela... Entendi. Isso. Então, é uma maravilha. O Zafra, ele não tem coisa melhor. E o nosso outro apoiador, já ouviste falar em Ivo Pentes? Ivo Pentes, o maior distribuidor de tubos Tigre do Rio Grande do Sul. olha Desde só. 1900, desde que inventaram a tubos Tigre, o Ivo Pentes foi o primeiro, quebrou o paradigma. Isso, o Ivo Pentes é muito criativo, então por isso que ele tem o nome da empresa, ele emprestou o nome da empresa, porque ele é criativo, ele é muito melhor que os caras dos caminhões que carregam os tubos para ele, entendeu? Acho que ele precisa fazer mais propaganda. Eu concordo contigo. Aí, Eu acho que, inclusive, como tu não vai falar de outras iniciativas hoje, né, não vai dar tempo, quando tu tiver disponibilidade para dizer, hoje eu estou aqui, estou fazendo isso, fazer aquilo, vai estar na área de comunicação, eu vou te indicar para o seu Ivo Pence te contratar. Ó, boa. Desde que ele não me dispense, né? Não. Peraí, vamos fazer Tem uma negócio. cocriação aqui. Ó, viu como tem que fazer Cocriação. cocriação? Cocriação. Eu vou fazer isso assim, ó. Tu pede licença lá para o Cristiano, aí nós vamos fazer cocriação, atendimento criativo com Viu só? gestor criativo. Já mudou o discurso no meio do caminho, já começou a achar importante atendimento, viu? Tu não viu? Não, e igualar as importâncias que Tu conhece interessante alguma esse teu ideia, pensamento. alguma proposição, tá, que uma mulher queira fazer valer que ela não consiga? Ai, gente, agora já foi pro gênero a coisa. Não é terá de gênero. É que ele quer- O mundo feminino é muito melhor que essa coisa com o homem mandando e tal. Eu te digo, a minha mãe não gostava de mim, mas eu sou perdidamente apaixonado por ela. Tanto que eu Voltou. apanhei. Orestes, a mãe, já tô sabendo. Já Tô assistindo tá, em casa, já viu, tá. Márcia? Eu tô Então, o dividindo nosso contigo. segundo apoiador é Ivo Pentes. Tu não vai fazer aquele troço aí técnico aí? É que o meu tá Ele trancando, tá ruim. Bugou. Fala assim. O celular... Bugou. Bugou. O bugou não era aquele troço do ano 2000, que ia passar de 1999 para É 2000? tipo isso, tá? Era o bug, como é que ia bugar? Bug do milênio. Bug do milênio. Deixa a Liana Fala ter- bug. Fala Bug. bug do milênio. Deu no celular dela. Lia, então a gente estava falando das empresas de pesquisa, né? Então, que entraram... Serviços especiais, a gente incluiu pesquisa. Outra reivindicação também na categoria de produção, agora também a gente incluiu arte finalista. Então também podemos votar Que é tão vários importante quanto a profissionais. pessoa da criação, né? O arte finalista. Ai, meu Olha, ele Deus. gosta, né? De uma Adoro. pole... Ó, tem que... Não, eu sou intriguento. Agora eu quero saber se não é importante. Eu disse, é tão importante quanto... Ah, bom, entendi. É. Eu senti um... Não era que Ah, nunca. O Pintaúde Nada ele fala assim. venenoso. eu sou intriguento. Ele adora uma discussão. Não tinha percebido. Né? Não. Se eu é não bem- tivesse falado, tu não é sabia, bem, né? Não é bem que eu Te adoro. revelou, hein? Não é Te bem que revelou eu- agora. É que, sabe, eu já expliquei isso também várias vezes. Não é que eu adore uma discussão, uma polêmica. É que eu tenho a boca cheia de palavras. E Ela sai. Elas vão saindo, eu não consigo Vomita ter controle. elas. Pode ser. Bom, nosso programa é das 13 às 14 falando em vomitar, querida. Aliás, Os não cara vou que- vomitar porque eu nem almocei, né? Não tem nem o que botar ainda. Tu não, E hoje aquela não grana tinha. que tu pediu semana passada, que tu fez? Tu não tinha... E aqueles salgadinhos Eu que queria tu... dizer o seguinte, me convidaram Maria. para almoçar e não tem nada para comer. Tu viu? É. Quando vem determinados convidados aqui, a diretoria libera... Cortaram. Corte de custos. Quando ele Cortaram soube justo que na era eu, comida. ele, ó, Não, pá. mas nós tínhamos combinado que quando ela aceitasse, que ia ter também. Foi um esquecimento meu. Bem Vou- feito. vou Eu sabia, mas penitenciar. era óbvio que esse é um erro teu, né? Deixa o teu endereço aí depois que nós vamos te mandar fazer uma entrega lá. Um delivery de salgadinhos. Por conta da EO. A primeira rádio do Brasil.
Primeira rádio web do Brasil. Então, teve a inclusão dos artes finalistas na categoria de produção gráfica e da pesquisa, que é uma coisa super pesquisa. Importante também para serviços especiais. Muito bom. Viu? Aquele troço da minha mudança de critério em relação à arte finalista é porque eu sou muito volúvel. Se fosse a Márcia que tivesse dito aquilo, eu ia dizer que não e que não. Mas foi tu, não, é isso aí, tem razão. Sou muito volúvel. Você é muito influenciável. Influencer, ela é influencer. Não, ele... A Lia é influencer, tu é influenciável, no caso. Entendeu? Lia, então, a gente está se encaminhando para o fim, mas eu queria que tu falasse um pouco do mercado, né? De como é que a ARP está enxergando. A gente vem falando, eu e o Pintaúde, sistematicamente de algumas movimentações, assim, a gente tem agências super, super tradicionais fechando, a gente tem agências se fundindo, a gente tem, semana passada a gente comentou muito sobre os anunciantes que estão deixando o Rio Grande do Sul, e isso para o PIB publicitário muito complicado, né? A gente tem aí metalúrgica, rede de farmácia, instituição de ensino, levando as suas contas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, enfim. Como é que é? Uma outra coisa também que a gente comentou esses dias, né? Que o segundo trimestre do ano foi pior do que a expectativa dos empresários de propaganda, mas melhor do que o primeiro semestre. Então, a gente chegou à conclusão de que, na verdade, a expectativa é que estava alta demais, né? E aí tem muita gente, né? O último que sai apaga a luz. Tinha uma expectativa super, super alta em janeiro, que não está se concretizando. O segundo semestre vem normalmente com um pouco mais de empolgação. Como é que está essa visão? Deixa eu aproveitar a colocação dela para te fazer uma pergunta também. Antigamente... Tu está te atravessando na minha pergunta? Não, vou aproveitar o teu substancioso Eu já te conteúdo. ensinei que a gente não faz duas perguntas ao mesmo tempo. Isso é no jornalismo, na propaganda Então, se faz. pode? Tá bom. A ARP, há muitíssimo tempo, acho que Ela vai falar do passado. antes dos anos 80, em períodos críticos, assim como ela está falando, ou até um simples verão, que tinha sempre o conceito de que o consumo cai no verão, que não sei o quê, a ARP fazia ciclicamente campanhas. Eu me lembro de uma campanha primeira que eu devo ter visto, que eu estava na faculdade ainda, que era "Faça como quero, grite mais no verão". Esse tipo de coisa também é um pouco antigo, assim, nesses conceitos aí que tu estava colocando. Seria uma coisa meio nada a ver, assim. Não, eu acho que é um conjunto de coisas que fazem o momento, né? Mas, para nós, profissionais de comunicação, eu acho que toda iniciativa que, de alguma forma, valoriza e destaca o mercado, a indústria criativa, é bacana e é importante. Mas eu acho que a gente também não pode ficar tentando resgatar um passado que já passou. Não, era isso que né? Nesse sentido, assim, acho que a gente tem que olhar, sim. Hoje a gente tem que... Eu vejo muitos profissionais querendo lutar por uma coisa que não faz mais sentido, né? Por exemplo, a gente tem cada vez mais essa sensação de obsolescência, que hoje a gente está aqui, a notícia do dia é essa, a notícia de ontem não vale mais, ela tem muito a ver com o sistema publicitário como um todo. Não cabe mais determinados investimentos em algumas coisas, por exemplo. Então, a gente tem que se adaptar. A gente vive um momento que a adaptabilidade, eu acho que é uma coisa muito importante. Se a gente fazia uma produção com X, hoje em dia, talvez, para o tipo de peça que a gente vai usar, não cabe mais fazer determinada produção. Os profissionais da indústria criativa têm que se adaptar, né? Em vez de reclamar que antes eu ganhava X, agora eu ganho X... Bom, quem sabe eu mexo no meu formato e a minha margem de lucro continua a mesma, mas né? Talvez para uma produção eu não precise mais toda uma parafernália que a gente usava no passado. Porque hoje a gente tem outras formas de fazer. E eu vejo que as pessoas, ao invés de olhar para frente e dizer assim, tá, não é mais assim, vamos fazer de outro jeito, as pessoas ficam reféns de um modelo que um dia deu certo, mas eu sempre fiz assim, tá, mas não é mais assim. E ok. E que bom que antigamente funcionava. A gente se orgulha muito da história da propaganda, né? Mas a gente tem que entender que mudou. E se mudou, a gente vai buscar outras fórmulas. E eu acho que, só para terminar otimista nisso, a gente está passando num momento, sim, não é um momento da indústria criativa, né? Acho que o mercado como um todo. Mas uma coisa que é importante, as pessoas se confundem, né? Quando, no momento de crise, a primeira coisa que eu faço é cortar a verba. Quando, na verdade, é o momento que eu preciso investir para poder consolidar a minha marca no mercado, minhas relações com os clientes no mercado. Então, acho que isso é uma coisa importante também. Quem está antenado nisso, está fazendo isso, acaba tendo um resultado. Um momento onde as pessoas... Um momento de recessão, como um todo, também um momento de oportunidade.
Pô, tu é tão boa que eu acho que tu é melhor que a Juliana Paz, dirigindo a rede de confeitaria dela. Ai, meu Deus. Toda vez que ele fala em novela, eu demoro um pouquinho, assim. Tu tem que lembrar que algumas piadas as pessoas não entendem. Eu não vejo novela. Tu não toma café, tu não toma... Isso, tá, o que tem? Só me xinga. Tá, essa parte é que eu mais gosto do terminamos dia. assim, tu é melhor que a Juliana Paz dirigindo isso, a... olha Não, eu vou ficar só com essa parte. Melhor que a Juliana Paz. Ponto, não precisa importa, dizer que é não dirigindo... importa, né? Melhor que é na Juliana Paz. fantasia e que é uma padaria. Não, que ela já era linda, todos aqueles outros predicados. E agora, na novela, ela é uma puta dirigente lá, comercial e tal. E tava falando assim, que nem Uma tu, empresária. É uma empresária, vou buscar. Márcio, pega o dinheiro lá, que eu tenho que pagar as contas. Não, Márcio, mandei. Aí a Márcio... Isso é uma puta empresária. Não, tô simplificando, Ufa, ai, né? não me assusta, Pintal. Eu tô tentando entender a analogia, Meu mas tá. Deus, Não, já vou... começar a brigar de novo. Vou desenhar para vocês Na frente duas. dos convidados. Eu estou falando de liderança, isso que eu quis dizer. Liderança. Tá. Porque a primeira qualidade que alguém tem que ter para um negócio dar certo é saber liderar. Entendeu? Por isso que tu, comparado comigo na criação, fica no mesmo nível, entendeu? E é isso. Meu Deus. Tem isso, tem isso. Vai, volta. Meu Deus. Tu viu? Olha isso. Tu cria, Que bonito que tu tá. Tu fica criando assunto aí, a gente esquece de eu falar da tua segunda melhor qualidade. Primeiro, eu te disse que são os atributos profissionais, né? A segunda melhor qualidade São as minhas sardas. Ah, ele também faz isso em todos os programas. Faz isso. Fala das minhas sardas. As paixões Fala dele, das minhas viu? sardas. E agora, graças a Deus, eu tô com o pé bom, né? Porque antes ele falava sistematicamente do meu pé quebrado. Eu sou contra essa coisa de violência. Mulher não é para jogar futebol, não é para lutar boxe, Violência. essas coisas não. Não, mulher é um bicho delicado, tem que ser tratado como... Bicho delicado. Eu ficaria só Esse com mulher é um momento do- bicho. Né? A mulher é um poema, não pode dar soco, mulher dando soco, não tem Que cabimento soco? isso. Quem é que disse que pra jogar futebol tem que dar soco? Eu Não, jogo com o pé, não é com a mão. Não é teu caso. Não é Os tu. esportes mais violentos aí, mulher... Ai, não pode. Claro que Não vou não. começar. Pra Ai, não que vou se começar. machucar? Acabou o Então vamos programa, bobagem. né, Ai, não, Marta? chega. Acabou o programa. Vou acabar antes que acabou. eu jogue o pintaúde do sexto Eu andar. tô te elogiando, eu tô dizendo que toda mulher é um poema, pra quem tá dando soco e esses esportes... Ah, boa. Isso aí. Não, a pessoa defende uma rádio, a pessoa defende aumentar o número de comunicadoras mulheres. Tu acha? E Tu acha aí que é a pessoa fácil? vem falar que mulher não tem que jogar futebol, que Tu mulher acha? não tem que se meter em Márcia, esporte de luta. Tu acha, Ai, tenha que tanta é paciência. fácil? Tu acha que é fácil para um troglodita se livrar de 2000 anos de Não, herança? eu concordo, isso eu concordo. Eu te Tu acha que, defendo. não, tu acha que é fácil? Eu te defendo, tu Pô, sabia? já avancei uns 4 pontos aí. Não, é verdade, eu te defendo. O Pintaúde, ele é um ex-machista em recuperação. Então, ele tá aprendendo a lidar com essas coisas. Mas dá uns refluxos, entendeu? Sim. Ele achou incrível quando ele foi impactado por uma propaganda da Ariel. E E que é ele levantou... E é uma propaganda que É casualmente é uma falando propaganda das muito boa. mulheres lá, dizendo, sua mãe não lhe educou direito, né? Falando Não, pros não, homens, falando né? pros homens, sua mãe não ensinou a fazer isso, não fazer isso. Mas Então, vem que eu te ensino que é bem simples, não precisa ficar usar, escondido. lavar roupa, fazer essas tarefas aí. E é muito Cultura é cultivo. E é ver, né? As coisas, a gente via muitas coisas, né? E aí ele levantou com uma vontade de lavar roupa e lavar louça. E ele achou aquilo incrível, Fazer porque ele foi comida. impactado por aquela propaganda. Foi a propaganda. Foi a propaganda. Entendi. E Mas você vê como a gente tem que evoluir muito ainda, né? Porque os patrocinadores de futebol feminino esse ano, inclusive, tinha Sabão em Pó, né? Queria ver Sabão em Pó patrocinando o futebol masculino. Nossa Senhora! Eu não tinha... reparei essa, Eu, que coisa eu ia boa dizer, de- eu confesso que eu não Super tinha percebido adequado. isso. Gente! Que coisa boa da gente falar. Aí se eu soubesse, eu tinha escrito... Eu devia ter falado isso na minha coluna. Eu não me dei conta disso. Telefona pra Liana, que Eu ela quero sabe saber cadê as tudo. cervejas patrocinando futebol feminino. A Heineken, né? Que patrocina a Quer Libertadores, tomar um copo de cerveja, a pode Champions buscar. League, na verdade. Hã? Não tem comida, cerveja tem, é isso? Cerveja tem. Bom. Quer tomar um pouco de cerveja? Não. Não quer um copo Nem de cerveja? comer ainda, tu quer me servir cerveja. Bom, eu Tu não vi tava depois. aqui, né, quando a gente entrevistou o cara da cervejaria Bosta. Não, mas fui eu que A gente catei ele. degustou, eu sei, eu me Sim. lembro. Tu E tava o- lá, enfermo. Mas tem que convidar tem que chamar uns convidados mais interessantes. Cervejaria. Cervejaria, hamburgueria, Agora tu fala se chamar convidados. Não, ela já vai encerrar aí, mas é o seguinte. futebolísticos. Que combinação a gente pode fazer contigo para que tu e a ARP ou o CAD, ou não sei quem lá, tem mais 5 diretores, venham aqui de vez em quando. Me manda essas informações que tu estava falando para a Márcia, da premiação e tal. Quando a gente- Lembrando, só vamos lembrar que o Cado já veio, né, também. Não, mas o CAD ele nos prometeu que ia falar com ela. pra não Cada sei é o quê. quarto da lista dele, dos apaixonados, Ah. entendeu?
o CADO... Não é mais tríplice lista agora. O CADO tem a ver com uma outra coisa... O CADO fica de suplente. O primeiro que cai entra o CADO. É que o CADO, eu posso usar essa palavra porque ele gosta até. O CADO é desenhista. O desenho me seduz. Toda pessoa que desenha bem que nem o CADO, eu tendo Por a isso ficar que tu chamou. apaixonado. Então, por isso que segunda-feira a gente veio falar com o Guilherme, é isso? Por causa do desenho? Entendi. Isso. Peraí, eu te Tô mostrar só uma coisa. Olha aí. Olha Ai, lá. Meu Deus. Olha aqui, ó, já furamos o... Que dia é hoje? É quinta, né? Não tô louca. Sim, Não, é quinta. Temos a Aline, tem o... É isso aí, ó. Tomando mijada da Natália. Gente, essa foi a melhor parte do programa. Que Natália Miller, a nossa observadora plena, estava neste Atendista. momento Me dando criticando. uma mijada no Pintaúde por causa desses posicionamentos Isso. machistas. Ó, o CADO faz essas coisas aqui, ó. Tu interrompeu o programa para me mostrar um negócio que não é. Nós estamos falando no CADO, Meu não interrompi Deus. nada. Tu já encerrou o programa. Eu estava pedindo para ela, tu não está deixando, eu estava pedindo para assumir um compromisso de a gente falar mais vezes, lembrar mais vezes dela, da ARP, da diretoria, do que Ah, e a tu gente faz. trouxe, é verdade, a gente trouxe o Juan, Pablo e o Cado na época do Innovation. Isso, a gente pode falar sobre essa questão, acho que acadêmica, que é bem legal. Legal. Se- O Pintaúde gosta muito do pessoal da academia, né? Porque é muito conversar com mais professores, enfim. Se te causa Eu não fui algum- irônica, deixa viu? claro. Se te É causa verdade. algum problema Nesse de- caso, não. Nesse caso, eu não fui irônica. Se te causar algum problema de ordem pessoal, tu me passar o número do teu celular, deixa com a Márcia ou com a Natália, entendeu? Aí elas te ligam, tu faz contato e a gente traz as informações. Imagina tu com meu celular, Deus o livre, vai ficar aqui Nossa, mandando não fa- críticas. Liana, deixa eu te contar uma coisa. Ele mandava pra essa não. menina... Mandava não. Não, Aí, mandava? Ela já te proibiu? Ela proibiu, mas eu acho, Tu não- eu acho outros meios de me Ah, comunicar. entendi. Jesus. Ele mandava 55... Não tô brincando. 55 e-mails pra ela num domingo. Se a Márcia precisar, ela me liga, tá? Deixa comigo, É. porque ele fala comigo às 10 horas da noite de domingo. Eu Eu faço também, questão de responder pra ele só na segunda. Eu faço guia de clipping para ela no fim de semana. Ah, é verdade. E ela reclama. Se tem uma coisa que o Pintaúde gosta de fazer é clipping, porque ele guarda todos os jornais possíveis e imagináveis, jornais, revistas, Não, livros, tu tudo. tem que ver. E aí ele chega na segunda-feira e sai distribuindo assim, ó, isso aqui é pra ti, isso aqui é pra ti, isso aqui é pra Não, ti. tu tem que ver isso. Filtro. Olha só, Márcia, isso já se caracterizou. Ele me mandou de tal ontem, maneira, tu me mandou ontem, né? A investidora ficou uns dias em São Paulo e aí sempre tem aquele troço, traz um presente. E ela me trouxe um presente, ela traz uma sacola cheia dos jornais que habitualmente eu não compro aqui porque eu não tenho tanto acesso. Então ela me trouxe o Globo, Valor Econômico, uma sacola cheia. Melhor presente. Presente de pra ti. aniversário. Achei incrível, Olha aí, ó. dona Sônia. Gente, fica a dica, presente de aniversário. Que dia tu faz aniversário? Daqui a pouquinho. Ó, Quando? já vamos juntar os 22 jornais. de setembro. Viu? Olha aí, ó. Ó. Jornais. Eu adoro ter uma pilha de jornais e ficar olhando e reolhando, e aí faço os guia de clipe. Tal. Não, daí ele escreve no jornal, corta. É Olha uma aí. maravilha. Dicas de presente. Bom, vamos não lá, sou tão inútil gente. quanto possa parecer. Não sou tão inútil quanto a minha mãe pensava que eu era. Só pra falar mais quarta vez da mamãe. Ela que falou, ela tá É. me provocando, ela quer que eu conte a história, ela quer que eu te conte a história das fotografias, eu vou contar. Não vai contar, até os Pintaúde 5 anos, já até os acabou. 5 anos de idade nunca fui fotografado porque a minha mãe dizia que eu era muito feio. Existe uma criatura assim na história do planeta? Ninguém. Os nenezinhos horríveis de feio e as pessoas dizem, ai, que lindinho teu bebê. Tu não. A minha mãe, pelo menos, foi honesta. Né? Bom, então esse foi mais um marketing ou propaganda. Hoje tivemos a presença da Liana Bazanella, que é presidente da Associação Rio Grandense de Propaganda, com a promessa de que voltará para falar mais especialmente sobre as questões acadêmicas, que é uma das bandeiras da ARP, que inclusive aumentou o seu número de sócios, estudantes, inclusive, né? Porque sempre Sim. foi uma dificuldade das entidades trazer isso em Jovens, em jovens. todas as entidades, trazer os jovens. E a ARP está com essa bandeira e sendo feliz nessa empreitada. Isso mesmo. Te despede, então o microfone é teu. Ai, tô achando ótimo. Eu tô com Ai, dor. meu Deus. Eu tô em dúvida se eu estou com dor de barriga, porque eu ri muito ou porque eu tô com fome. Boa. Né? Vamos ficar nessa dúvida. É as duas coisas. Né? Mas obrigada aí. Eu acho que sempre é legal a gente falar sobre todo o movimento da ARP. Eu e toda a diretoria, a gente, quando precisar, a gente faz um esforço, né? Agora que eu já sei que o problema dele é com a mãe, agora eu volto. A última, Liane, a última. Tua Liana, diretoria- para de errar o nome Eu das falei pessoas. Liana, tu queria deu Liane. Aham. Isso é culpa da tua mãe também. Tu também, viu? Tu podes me dizer aqui, me provar por A mais B, que
toda a tua diretoria, 18 pessoas, são tão importantes quanto tu. Eu acho que tu Ai, vale mais. Jesus, meu Vai Deus, começar. olha só. O Cado vai me compreender. Olha só, tá bugado, ó, pra não dizer que não é mentira. Ó, pra tu não dizer que eu tô mentindo, tá trancado. Mas eu quero dizer aqui que sabe quem estava nos assistindo? Ó, Paulo Tiaraju aqui. Fala tá tanto no Paulo Tiaraju que ele veio até nos prestigiar hoje. Nós vamos convidar ele e o Paulo Boanova, no mesmo tempo. Tá bem. Estava combinando com o Paulo Boanova para eles. Se juntar todos da idade de Cristo. Não, 3 criativos contra ti. Ah, meu filho, vamos que vai ser briga de cachorro grande. Vai ser tribal. Pode trazer, né, Manu? Pode trazer, que não tenho Aí a medo. gente Vamos traz a lá, Ariana bora. junto pra te ajudar. Não tem tamo junto. Não, mas estamos bem representadas, a Márcia. Meu bem, é. Isso sim. Deixa pra mim. Isso sim. Manda que eu vai. Tchau. Tchau, até segunda-feira. Voltamos. Tchau, tchau. Desde 1956, para Ivupins, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega,